Olá, tudo bem? Graça e paz. Sejam muito bem-vindos em nosso canal Palavras de Fé. Pastor Tiago, mais uma vez junto com a gente. Graça e paz, pastor, tudo Graça e bem? paz, tudo bem? Alegria em tê-lo com a gente mais uma vez aqui no canal. E vamos fazer uma sequência de vídeos sobre a reforma protestante, os 5 solas, que é algo muito importante para nós cristãos protestantes, né? Sim, com certeza. Nós, nos nossos dias, muitas vezes nos esquecemos dessas verdades, né, que existem há vários séculos, então precisamos retomar algumas coisas, alguns pensamentos, conceitos que foram deixados para trás, né? E que são importantíssimos para a nossa fé, Com para a certeza. nossa caminhada cristã, né? Sim, com certeza. São fundamentais, né, para a nossa base de fé. Então, quais são os 5 solas, pastor? Os 5 solas são sola scriptura, Uhum. solus Christus, sola fide, sola gratia e soli deo gloria. E trazendo Resumindo, para o português, vamos aportuguesar como... somente a escritura, Uhum. somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Então são as nossas bases, aquilo que fundamenta realmente a nossa fé, São bases para a nossa doutrina. para a nossa doutrina cristã. Que interessante, né? Louvado Sim. seja Deus pela vida de Lutero, Calvino, entre outros, Sim, que esses foram, que... né, que foram homens assim que lutaram pela verdade. Com certeza, nós agradecemos a Deus por ter homens capazes assim, né, de não somente ter a inteligência, mas essa inteligência voltada para as escrituras, para a verdade que é contida nas escrituras. E essa reforma foi um marco no cristianismo, um divisor de águas, foi muito importante, um grande avivamento espiritual. Sim, com certeza nós podemos observar, né, a diferença que fez, né, nos séculos seguintes, essas verdades serem observadas e serem trazidas novamente à luz, né? Louvado seja Deus, né, pastor? Louvado seja Deus. Então vamos tratar do primeiro sola hoje? Sim, vamos lá. Fica à vontade, pastor. Eu quero usar um texto como base, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu quero deixar aqui mais destacado o versículo 16 e 17, que nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse é o sola scriptura. Nós entendemos que a escritura de Deus, ela é útil para todas as coisas, para falar aos nossos corações, para nos trazer a verdade. Ela é inerrante. Inerrante. Ela é infalível, né? E numa época em que nós vemos a escritura sendo questionada, a erosão da autoridade, né, um termo que é usado muitas vezes a respeito dos questionamentos que são feitos, né, somente a escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Somente pela escritura nós encontramos a verdade. E nós podemos ver como muitas vezes nas nossas igrejas, em outros contextos por aí, é desprezada a verdade das escrituras. Na prática, a igreja muitas vezes é guiada pela cultura. Nós podemos ver como pensamentos, opiniões, onde cada um tem a sua opinião e acaba divergindo, muitas vezes, do que está contido aqui na palavra de Deus. Esse é o grande perigo. Muitas vezes as pessoas procuram técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, estratégias que o mundo muitas vezes utiliza. E a As escritura pessoas- sendo deixada de lado. A escritura sendo deixada de lado. Pastor Tiago, o senhor acha que a escritura precisa ser renovada, como muitos dizem aí, fazer alguma alteração na palavra de Deus? Jamais. A palavra de Deus, ela é única, ela é eficaz para fazer realmente, para nos dar o entendimento. E ela deve permanecer ao longo dos séculos. Algumas palavras às vezes podem ser mudadas
de uma palavra para outra que seja mais próxima ao nosso entendimento. Sim. As Mas traduções estão aí para isso, né? Exatamente. Mas ela jamais pode perder o seu O sentido. sentido do original, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes é Por isso que é importante nós importante a observarmos gente entender original. o original também, né? Sim, o grego, o hebraico. A teologia é importante para isso. Com certeza. E a reforma, ela teve essa importância, né, no que se diz a respeito do estudo da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, texto e Sim, contexto. sim. Isso facilitou muito, né? Sim. É claro que com relação, por exemplo, ao marketing, a algumas técnicas que nós podemos utilizar hoje, há coisas que podem ser aproveitadas. Nós utilizamos as redes sociais para divulgar os nossos trabalhos, para divulgar os trabalhos da igreja. Nós utilizamos a internet, o YouTube, como nós estamos fazendo aqui. Verdade. Mas nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Jamais. Equilíbrio. Em tudo na vida Exato. é necessário equilíbrio, né, pastor? Sim. E jamais nós podemos colocar aquilo que é das Escrituras, colocar outra coisa. É porque a própria palavra vai nos ensinar que a gente não pode nem tirar e nem aumentar. Exatamente. E aí muitas vezes, por causa do entretenimento, por causa das técnicas, dos pensamentos de não, assim, se eu falar a respeito disso, se eu falar a respeito do pecado, se eu falar a respeito do inferno, da condenação, as pessoas não vêm mais. Naquele medo de não conseguir alcançar as pessoas, eu acabo evitando de falar a verdade. É claro que nós precisamos falar sobre tudo, não vamos apenas falar sobre o pecado, não vamos apenas falar sobre a condenação, sobre o inferno, sobre a forma como Deus vai fazer lá no grande dia, juízo final. Nós precisamos falar da graça de Deus, do Deus Do amoroso, amor de Deus, a justiça, né? misericórdia. Mas o que está na palavra a gente precisa dizer, sem medo. Sim, com certeza. Os pastores muitas vezes acabam negligenciando que a palavra é o momento principal do culto. Verdade. E muitas vezes podemos ver algumas igrejas, alguns trabalhos por aí, onde há 2 horas de louvor. Muito show. Acaba sendo mais O culto se transformando no emocional. entretenimento. Entretenimento, e a palavra é deixada de lado. E nós precisamos trabalhar na questão assim de que as pessoas precisam ser edificadas principalmente pela palavra. Verdade. O momento do louvor é fundamental. Mas Mas o ele mais tem o seu importante O mais importante é a palavra sendo é a ensinada escritura. fielmente. Somente a escritura. Não ser apenas utilizada de acordo com o meu objetivo, assim, o meu objetivo pessoal. Onde De acordo com as conveniências. Não pode se ser eu com... quero do meu jeito, né? Aham. Não pode ser assim. É Deus que vai guiar todo o trabalho. É Deus quem vai me orientar, me preparar, me capacitar. O Espírito Santo é quem vai iluminar a minha mente para falar aquilo que não é o meu conceito, que não é a minha opinião, mas eu vou falar aquilo que Deus está me inspirando, o Espírito Santo está iluminando a minha mente para falar, para trazer o conhecimento a respeito daquele texto. Muitas vezes, eu creio que acontece contigo também, você vai pregar, você prepara tudo ali, às vezes uma semana de preparação, mas chega na hora, Deus te dá outra mensagem. Acontece muito isso, né? Às vezes acontece de a gente pensar muito a respeito daquilo que a gente deseja falar Uhum. e acontece alguma situação, alguma coisa, alguma notícia, algo que precisa ser falado naquele momento. Muda tudo. Às vezes muda, mas é claro que nós não podemos pensar assim que sempre vai acontecer. É algo É algo do Espírito Santo mesmo. do Espírito Santo que vai realmente nos preparar naquele momento para aquela situação. É uma situação específica. O homem de Deus, ele tem que estar preparado. Sempre. Sim, Oração, né? Muitas vezes jejum, oração. a comunhão com Deus. Para que realmente essa palavra, né, alcance corações. Sim, com certeza. E nós vemos que à medida que essa autoridade bíblica ela foi esquecida,
abandonada, negligenciada na vida prática da igreja e fora da igreja principalmente, né? As suas verdades acabam se enfraquecendo no conhecimento das coisas, na consciência cristã. Então, muitas vezes, os próprios cristãos acabam se esquecendo daquilo que eles creem. Já não sabem mais o que é certo ou errado. Nos nossos dias, nós enfrentamos isso, né? Mentes cauterizadas, podemos dizer? Podemos dizer assim, né? As nossas doutrinas, elas perdem o seu sentido, a sua força E a no coração própria das palavra pessoas. nos ensina que nos tempos do fim essas coisas iriam acontecer. Sim, E de fato elas estão acontecendo. sim, elas estão acontecendo. Nós não podemos ignorar o nosso tempo. E o que nós precisamos fazer a respeito disso é nós nos firmarmos cada vez mais, conhecermos, pedirmos a orientação de Deus, estudarmos mais, não só para o nosso conhecimento, não para que nós venhamos a nos ensoberbecer, não para que nós sejamos orgulhosos, eu conheço agora tudo. Não. Eu preciso me preparar para responder quando necessário, para que a partir daquilo que eu entendi, outros também possam chegar a esse conhecimento. Esse trabalho que nós temos feito aqui, que vocês têm feito, assim, ele é fundamental, né? Ele é muito importante porque nós trazemos às pessoas a reflexão daquilo que é Defendendo a verdade. fé. Defendendo a O fé. verdadeiro apologeta. Exatamente. Assim como o nosso querido apóstolo Paulo. Exatamente. Sempre. Não é uma coisa que um tempo a gente faz, em outro tempo a gente não faz. Tem que ser sempre É se verdade. lembrando. E até nos tempos, né, que nós estamos vivendo, a gente sempre está encontrando alguém questionando a palavra de Deus. Sim. Vamos encontrar pessoas que não acreditam. Aí é que entra a Escritura. A escritura muitas vezes ela é questionada porque ela, por muitas vezes, ela vai contra aquilo que o homem deseja. Ela vai contra aquilo que confronta É mesmo, né? verdade, pastor. Então, o que nós precisamos fazer é realmente nos firmarmos. Não podemos ser consumidores apenas, né, ali nos enchendo daquilo e não lutando para que a verdade permaneça nos corações também das outras pessoas, né? Nós devemos proclamar a verdade como a medida única da justiça verdadeira, né? Apontando para a Verdade. justiça verdadeira. Amém. O Evangelho como a única proclamação da verdade salvadora, de que Deus veio para salvar, de que Deus veio para restaurar, para abençoar, que esse Deus está vivo, ele está presente. É por E meio a da gente tem que ter Escritura. convicção, acreditar. Porque muitas pessoas pregam, mas não acreditam nem no que está pregando. Aí é Pregam por conveniência apenas. Sim. Né? Lucro, fama. Tem muitos que estão fazendo isso hoje, infelizmente. Sim. Não vivem aquilo que pregam, né? Exatamente. Esse é um desafio E aí para a gente todos vê nós. tantos escândalos, tanta coisa acontecendo no meio evangélico, né? Sim. Mas por falta de fé, por falta de convicção. Porque quando eu vou ler a palavra de Deus, eu tenho que ter reverência, Sim. Orar, se entregar completamente a Deus, pedir ao Espírito Santo o entendimento daquilo que estou lendo. E essa leitura ela tem que ser comprometida, né, pastor? Comprometimento mesmo. Leva tempo, paciência. Você lê ali um versículo, você vai reler e ler de novo até ter um entendimento daquilo, né? Com certeza. E tirar, né? Não é o uma coisa máximo que acontece de uma hora para outra, assim. Não. Ele precisa de muito empenho, disposição. É algo que a gente não pode desistir na primeira situação. Eu não entendi o texto. Isso aqui Porque tá tem difícil. textos que é difícil de São compreender. realmente difíceis, com certeza. Mas Deus nos dá a compreensão através do Espírito Santo. Nós temos que lembrar quem foi que escreveu, quem inspirou os homens para escrever o texto. Foi o próprio Deus. Então, se ele é o autor das Escrituras, o autor maior, é nele que nós devemos buscar a instrução. Exato. Porque ele sabe todas as coisas. Sim.
É claro que há situações ali nós precisamos entender o contexto. Uhum. Paulo, muitas vezes, nas suas cartas, ele está falando para os Coríntios, para os Gálatas, Efésios, aqui ele está falando para Timóteo. Nós precisamos entender aquela época, o Uhum. contexto E em que tirar eles estão lições. inseridos e tirarmos as lições, né? Porque muitas vezes nós lemos superficialmente, não entendemos a época, que a época em que eles viviam era totalmente É diferente. mesmo. Então nós precisamos, no nosso estudo, nos aprofundarmos na cultura da época. Por que que João falava da forma que falava com seus leitores? Por que que os outros, dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, qual era o público-alvo deles? Então nós precisamos entender tudo isso para nos aprofundarmos cada vez mais nos seus conceitos, nos seus ensinos. Entender, Cada por exemplo, um. Mateus, ele era um Sim, coletor de impostos. sim, Lucas era um médico. médico, Então, entender esses contextos é importante também, né? com certeza. Como que um médico vai falar com o seu público, a linguagem de um médico, Sim, né? E, por exemplo, né, o homem do campo já é outra linguagem. exatamente. E a Bíblia, ela trata tudo isso, todos esses assuntos, Uhum, e assuntos importantes para a nossa vida. com certeza. Nós vemos muitas vezes Atos 17, quando Paulo vai falar com aqueles que não entendiam, eles dedicaram um altar ao Deus desconhecido, no Areópago, Uhum. e aí o apóstolo Paulo falou que este altar ao Deus desconhecido, né, que ele revelou quem era esse Deus, porque ele Que eles não conhecia esse Deus, que conheciam, eles não conheciam. mas ele, Ele conhecia esse olha que Deus, né? interessante. Por meio da palavra que nós conhecemos a esse Deus e nós podemos responder. É a maior resposta, é a melhor resposta que nós podemos dar a esse mundo é por meio das Escrituras. É conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus e tendo intimidade com a sua palavra é que nós podemos responder a esse mundo que De tanto forma precisa correta. de resposta, né? De É, uma forma correta. É só a luz da interessante. verdade de Deus que nós podemos entender corretamente. Olhos são abertos, pessoas são chegadas ao conhecimento, né, de quem é Deus e do que Ele deseja para nós, qual a sua vontade para as nossas vidas. Nós não podemos aceitar menos do que Deus tem nos dado. Amém. E é interessante a palavra de Deus também que um texto conversa com outro texto. Sim, Então eu não posso pegar textos isolados e me basear somente naquele texto. Porque exato. aquele texto leva a outro texto, e aquele outro a outro, e a gente vai tendo esse entendimento da Sim, palavra de sim. Deus, vai falando com a gente de forma poderosa através da sua palavra. Eu creio nessa palavra, ela tem poder. Sim, com certeza. Nós temos certeza de que se há algum texto que ele está um pouco obscuro, existe outro texto que pode esclarecê-lo, ele pode abrir a nossa mente. Então é estudando as Escrituras, sempre buscando conhecimento, sempre buscando orientação. Na Bíblia está a resposta daquilo que nós precisamos entender para a nossa vida. E às vezes eu não posso também ficar só naquele versículo. Preciso ler, às vezes, o capítulo inteiro para entender o Sim, contexto. exato, E a partir disso eu vou entender. com certeza. Nós podemos observar, lendo o capítulo inteiro, nós podemos observar a forma como as pessoas escreviam as coisas, né? Os poemas, as poesias dos salmos, os provérbios. Nós podemos entender que às vezes as divisões eram importantes para eles deixarem o centro daquela mensagem, para enfatizar o centro daquela mensagem. Muitas vezes a gente fala dos paralelismos, Uhum. dos quiasmos. Todas essas coisas eram importantes porque eles queriam destacar alguma coisa por meio daquilo que eles falavam e a estrutura do texto que eles estavam escrevendo. Mas o que eu quero deixar também aqui é que a obra do Espírito Santo, na nossa experiência pessoal, ela não pode ser desvinculada, ela não pode estar diferente do que está nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas sentem uma experiência porque elas tiveram uma visão, tiveram uma revelação, Uhum. mas na palavra não está aquilo ali, não condiz
com o que está escrito nas escrituras, né? Então é isso que nós precisamos nos lembrar sempre, né? Nem sempre experiência pessoal tem a ver ali com a palavra de Deus. Porque são as nossas experiências, muitas vezes, né? Algo humano mesmo. Algo humano. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Muito importante. Sim. O Espírito não vai falar aos nossos corações coisas que não estão aqui. A parte da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. Nós não teríamos essa intimidade com Deus se não fosse conhecendo a sua palavra, né? A sua palavra, o seu Espírito Santo, ele fala através da sua palavra, né? E o próprio Paulo fala também em Romanos, né, que a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação, ouvir a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos nos lembrar, a palavra e não a experiência. É o teste da verdade. Se eu estou em dúvida do que é certo ou errado, eu preciso buscar aqui, nas Escrituras. E se eu tenho alguma dúvida, se eu não estou entendendo, eu posso pedir ajuda a alguém mais experiente, exatamente, um pastor, um teólogo, ou então na internet muitas vezes nós podemos encontrar respostas, né? Respostas de pessoas que realmente... E respostas satisfatórias. Exatamente. Então há muitas coisas, muitas pessoas que podem nos ajudar, muitos recursos nós temos hoje. E a respeito da tese, qual é a afirmação? Né? Trazendo um pouco a respeito dessa resposta que eles trouxeram, né? Sola Scriptura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Amém. Que coisa linda, hein, pastor? A gente chega a uma conclusão que a Bíblia ela continua sendo atualíssima. Sempre, sempre será. Ela tem poder mesmo. Por mais que tentem, né, não dar crédito a ela, aí mais valor ela tem. Ela sempre vai se manter atual. E vai estar acima de filosofias, de ideologias, sim, das coisas deste muito mundo. Ela acima. sempre está acima. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja Pastor, o nosso Deus. fique à vontade se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar. E para a gente encerrar esse nosso vídeo. Primeiro vídeo dos 5 solas. Sim, para concluir, nós nos lembramos de mais uma parte dessa tese que fala assim: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Jesus abençoe a vida de todos os que acompanharam esse nosso estudo e que tenhamos também outras vezes para estarmos juntos aqui. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.